Então, a média de 52% das mulheres e 38% dos homens. Essa definição aí da Organização Mundial de Saúde é uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito. Então, diferente daquelas outras questões de estresse que a gente conversou aqui algumas vezes, né? A síndrome de burnout, ela tem que ter a característica específica de ser provocada pelas condições ou pelo ambiente de trabalho, pelas situações relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, hoje já se classifica na CID-11, né, a síndrome como uma doença, mas desde que seja detectado, percebido que ela foi provocada e começou a partir das relações que a pessoa tem com o trabalho, né? Então, esse é o diferencial quando a gente está falando de estresse provocado pela síndrome de burnout, né? Essa síndrome foi detectada aí em 1974 pelo um psicanalista alemão chamado Fraudenberg, né? Herbert Fraudenberg. Então, esse Fraudenberg, ele trabalhava como psicanalista em umas clínicas comunitárias lá nos Estados Unidos, né? Embora fosse alemão. Em 1974, ele começou a detectar junto às pessoas que ele trabalhava junto com ele, psicólogos, psiquiatras, pessoas relacionadas a enfermeiros, pessoas relacionadas à saúde que trabalhava com ele, e ele começou a perceber esse grau de exaustão, fadiga, esgotamento nessas pessoas. E também ele começou a perceber nele mesmo, que ele já estava com essa fadiga e com esse esgotamento. E ele trabalhava quase 12 horas por dia, fazia durante o dia atendendo, e à noite fazia atendimentos como psicanalista, né? E ele começou a perceber isso. E principalmente observando essas questões todas, estava relacionada à questão do ambiente em que eles trabalhavam, né? E aí ele percebeu esse estado de fadiga, exaustão, irritabilidade, falta de estímulo, tanto nele quanto nas pessoas que estavam com ele. E daí esse Fraudenberg, ele começou a elaborar como é que essa síndrome ela funcionava, e ele começou a perceber que tinha um padrão em várias profissões que específicas, algumas específicas e outras mais, outras menos, mas ele começou a observar que tinha esse padrão nessas pessoas, em algumas pessoas de algumas áreas, que começavam a desenvolver essa série de questões físicas e emocionais a partir das questões relacionadas ao ambiente de trabalho. E daí ele começou a elaborar como é que era o processo de desenvolvimento dessa síndrome, como é que ela funcionava, como é que ela ia se ampliando e como é que ela ia afetando a pessoa, que chegando até um grau de depressão, ansiedade e a níveis mais profundos, até às vezes ao suicídio, né? Então entrou aqui a Vanja também, boa noite, Vanja. E aí ele viu, né, algumas profissões, né, que eram mais afetadas, né? As profissões, uma das profissões mais afetadas que se observa, tanto na época que ele começou a perceber isso e hoje mais elaboradamente, né, depois que se conseguiu ir avançando na detecção e tratamento da síndrome, foi vendo que algumas profissões elas eram mais afetadas, principalmente as profissões onde as pessoas têm lida com outras pessoas cuja atitudes, o aspecto laboral, o trabalho dela influencia de alguma forma na vida das pessoas que elas estão atendendo ou que estão servindo de alguma forma. Então foi vendo que essas profissões que têm essa influência direta na vida das outras pessoas, ela tinha a capacidade de provocar e desenvolver mais a síndrome. Aí dessas profissões que a gente observa hoje, né, os profissionais de educação, né, professores, essa pessoa que trabalha na área de educação, né, deixa eu ver aqui, tem a Ancélia, entrou também, entrou a Vanja, quem eu não dei boa noite ainda, a Nani Suede, o pessoal está entrando aqui no Instagram. Instagram, assim, o pessoal vai entrando, sai, volta, dá uma passada, é o processo mesmo, né. E aí, profissionais de educação, né, hoje, inclusive, uma das categorias que mais tem licenças aqui no DF, né, em termos de
questões relativas ao estresse no trabalho são os profissionais da área de educação. Profissionais de saúde, a saúde realmente, a gente viu lá que o Fraudenberg lá atrás, ele detectou exatamente nos profissionais de saúde. A área de saúde é uma área extremamente propícia para o desenvolvimento da síndrome de burnout, né? Então é uma área que esse pessoal principalmente trabalha na área... Antônio, Oi, Almério, pode falar. olha, quem não se lembra das normalistas, não é? Queria fazer magistério. As moças mais educadas, Uhum, de boa família, isso, o sonho delas era se tornar professoras, se tornar normalistas, né? isso Eu é. lembro, na minha casa, minha mãe foi professora, as minhas tias todas foram professoras, né? Uhum. Você tinha um E negócio hoje, de sonho. infelizmente, não é assim, né? Isso mesmo. Chegou aqui o Bartolomeu, a Beth também está aqui, entraram no Instagram, boa noite aí para os dois, né? E naquela época você tinha essa coisa, né, do glamour, assim, aquela ideia de professor tinha um certo respeito, tinha uma certa, um posicionamento dentro da sociedade de um respeito e de um cuidado que as outras pessoas tinham, né, de formação de outras pessoas, que hoje você não tem mais, né, essa valorização, né, nesse nível, né? Então, os profissionais de saúde, principalmente, né, um deles na síndrome, né, e hoje, e principalmente nesse período de pandemia, a gente viu o nível que teve de estresse e adoecimento dos professores aí, né. Dos profissionais de saúde, uma das coisas muito comum, que foi comum, inclusive, agora no processo de pandemia, foi alguns profissionais de saúde desenvolvendo uma coisa que a gente chama no seio aí da psicologia, de estresse vicário. É aquele estresse que a pessoa fica, como eles tiveram, muitos deles, né, tiveram assim uma vivência muito direta, muito concreta, muito real, assim, no dia a dia, com a morte, com perda de pacientes, alguns desenvolvendo essa coisa do estresse vicário, que é aquele estresse que você tem, porque é o seguinte, a pessoa começar a analisar o seguinte, poxa, eu estudei, eu me formei, eu fiz pós-graduação nisso, eu me estabeleci nessa área, eu tenho toda uma formação e eu não consegui evitar que o paciente morresse. E a pessoa trazer, às vezes, até alguma culpa para ela, como se ela não tivesse feito algum procedimento, se ela tivesse deixado de fazer alguma coisa que deveria fazer, né? E aí ela, à noite, ficar sonhando com o paciente, imaginando que poderia ter feito outros procedimentos, à noite ela ficar tendo pesadelos e não conseguir sair disso, né? Então, os profissionais de saúde é uma das áreas aí muito propícia, né? Tá aqui, chegou quem mais aqui? Mayara Matos, a Sandra e a Beth já estava. Boa noite para quem está entrando aí e vamos em frente. Só para esclarecer o pessoal do Instagram aí, é que a gente está também na plataforma Zoom e aí vocês vão ouvir as pessoas falando, mas vocês não veem, tá? Mas aí dá para ouvir e a gente vai acompanhando aí. Então, os assistentes sociais, policiais, né? Policiais, esses aí que lidam e estão na rua, agentes penitenciários, bombeiros, controladores de voo, né? Pessoas com dupla jornada de trabalho. Então, essas são algumas, né? Na verdade, o estresse, burnout, você pode ter em qualquer profissão, né? Para a Beth aí, advogados também, viu, Beth? Eu esqueci de acrescentar aqui, mas está dentro dos estudos aí de quem acompanha a síndrome, que os advogados também, a necessidade de várias decisões e a profissão muito complexa também, com essa possibilidade de desenvolver a síndrome de burnout, né? E aí, essas profissões, algumas dessas aí, são... A linha aqui está falando de secretária também, viu? Algumas áreas realmente, né? Para ser secretária é um estresse muito grande, né? A Lúcia entrou aqui também, e aí ela detectou o seguinte, a síndrome, ela começa com um processo de esgotamento emocional, onde a pessoa começa a ter uma falta de entusiasmo pelo trabalho, né? Antigamente ela gostava do trabalho, ela tinha um prazer, uma satisfação, mas ela começa a sentir uma falta de entusiasmo. Até então, ela estava indo bem, mas ela começa a sentir assim, uma falta de indisposição, de falta de vontade de trabalhar, aquilo que ela gostava de fazer ela já não gosta mais,
vai fazendo mais pela obrigação, né? Uma ideia assim de derrotismo, né? Ela começa a detectar na profissão, na função que ela fazia, uma espécie de derrotismo, desamparo, tipo assim, poxa, para que eu fui fazer enfermagem? Por que eu quero ser enfermeira agora aqui? Só tem estresse aqui nesse ambiente de trabalho, eu não tenho equipamentos, não tem nada para que a gente possa cuidar dos pacientes, não tem remédios, não tenho esparadrapo, não tem as coisas básicas. Para que eu fui fazer enfermagem? Né? Ela começa a perder esse prazer e essa satisfação. E essa sensação de desamparo, que ela está sozinha, que ela está reclamando de tudo, mas ao mesmo tempo as outras pessoas não estão percebendo, como se fosse só ela reclamando, né? Aquela coisa, eu reclamo e ninguém resolve. Ela começa a entrar nesse processo que é a primeira dimensão da síndrome, né? E o trabalho começa a ter uma carga de tensão muito grande. E trabalhar para ela é aquele negócio, é como sair de manhã para começar a trabalhar, já começa a ter uma tensão, já sai preocupada, poxa, eu vou para aquele ambiente, as mesmas pessoas, o mesmo tipo de trabalho, a mesma chefia. Então ela começa a criar uma tensão muito grande. A carga de tensão para ela desenvolver ou ir para o trabalho dela começa a ficar muito pesada. Mas até então, né, deixa eu ver quem chegou mais aqui, a Vini, a Meire, Vini e a Meire entraram aqui. Então, pessoal, boa noite para quem está chegando aí. Então, a pessoa começa a ter uma carga de tensão muito alta, muito forte no desenvolvimento do trabalho. Isso que Oi, Antônio. Nailde, pode falar? Então, isso vale mais para as pessoas que são realmente preocupadas. Porque tem muita gente que não está muito aí, principalmente na área da saúde. Você já pensou? Você que é responsável, chega, falta tudo, até você começa a ficar doente mesmo, porque você é preocupada. Você quer servir bem. De que forma? Agora, muitos não ligam para isso, não. Chegou, toca do jeito que está, então sofre mais, tem maior estresse. Os mais preocupados, os que realmente querem trabalhar direito e não têm condições, não é isso? Isso mesmo. Daqui a pouco mais afetados. E daqui a pouco a gente vai ver que os profissionais mais preocupados em desenvolver um bom trabalho são os que mais sofrem, os que mais estão sujeitos a desenvolver a síndrome. Almério, ia falar? Será que essa síndrome ataca os políticos também? Pela quantidade de promessas não cumpridas? Eu acho que não. Nesse aí não, porque como a gente já falou aqui, nós podemos dizer que pelo menos 90% dos políticos, assim, a grosso modo, né, são psicopatas. Psicopatas têm uma psicopatia leve, média e alguns alta, grave, né? Então, geralmente eles ficam assistindo lá na televisão, vê que não comprou respirador, tem gente morrendo, vê que está faltando remédio, por dinheiro que ele desviou e ele não sente nada. Então, esse aí, dificilmente ele vai sentir alguma coisa, né? Então, a segunda fase, que a gente colocou as 3 dimensões, essa primeira dimensão então é a do esgotamento emocional, onde está com essas características principais de falta de entusiasmo, derrotismo, desamparo e essa forte carga atencional que fica no desenvolvimento do trabalho. A segunda dimensão, né, que foi detectada aí pelo Fraudenberg, depois a psicóloga lá, ela conseguiu ampliar um pouquinho mais, é a questão da insatisfação profissional. Na insatisfação profissional, essa outra dimensão, ela começa a se sentir improdutiva, parece que não está produzindo o que produzia antes, a capacidade dela reduziu, diminuiu muito, a própria pessoa ela vai sentindo que não está desenvolvendo no nível que ela desenvolvia antes, e depois a incompetência, se sente incompetência e uma baixa autoestima muito grande, começando a se sentir um péssimo profissional, uma incompetência, parece que não está desenvolvendo exatamente como deveria desenvolver as funções de forma competente, e começa a ter uma falta de responsabilidade com o trabalho, né? Ela tendo já assim aquele negócio, eu estou indo trabalhar, eu vou porque tem que ir, não estou muito preocupada, chegar lá, vou fazer o que tem que fazer e aí tá bom e vou fazendo, né? Aquela pessoa às vezes que tem uma grande preocupação de querer
fazer bem feito, ela começa a ter essa falta de responsabilidade. E por fim, a terceira, a terceira dimensão aí, onde atua e entra a síndrome, né, detectado lá, é um processo de despersonalização, onde a pessoa começa a ter assim, um distanciamento total e emocional da profissão. Ela começa a ter falta de afetividade, uma desumanização muito grande, né? Tipo, você vai pegar uma enfermeira, né, que entrou na enfermagem pelaquela ideia de cuidar do outro, de ajudar, salvar vidas e tudo, né? Então vai pegar um paciente meio rabugento lá, o Antônio Pereira, né? Que vamos assim, dando um exemplo, né? Ela chegou, né? O Antônio Pereira está lá, ela foi medicar, aí ela atrasou, o remédio era para tomar às 10 horas, ela chegou às 10h10 para dar o remédio, né? E aí o rabugento, né? Aquele paciente chato, vai dizer para ela, poxa, 10h10, poxa, você é irresponsável. O remédio, o médico não falou que era para dar às 10 horas, 10 minutos está atrasado, esse remédio não vai fazer mais efeito. Se essa enfermeira está no estado normal dela, ela vai dizer, não, senhor Antônio, mas o senhor tem razão, tinha que tomar na hora certa, mas 10 minutos não vai fazer grande diferença. E o senhor Antônio vai dizer, não, mas você porque você é irresponsável, você tinha que chegar aqui 10 horas para dar o meu remédio, né? Eu não vou tomar o remédio atrasado. Não, senhor Antônio Pereira, é porque eu fui atender outros pacientes e atrasou um pouquinho, mas se a gente tomar o remédio agora, não vai ter problema não, é só hoje, tá? E aí, o que acontece? Essa pessoa está usando não só a questão do preparo profissional que ela tem, mas aquele compromisso que ela tem de lidar com o paciente, entendendo às vezes que isso até dá doença do próprio paciente, né? Essa arrogância, prepotência e xingar às vezes o profissional, né? Então, a pessoa vai lidando e vai tentando mais ou menos sanar o problema ali. Agora, imagine essa moça já na síndrome de burnout, nesse processo de despersonalização, onde ela tem já um distanciamento emocional da profissão, tem a falta de afetividade, de desumanização. Ela vai chegar lá, o senhor Antônio Pereira vai reclamar, olha, você chegou 10 minutos, eu não vou tomar o remédio. O que ela vai fazer? O remédio está aqui. Eu vou anotar aqui que eu te dei. Se você quiser tomar, toma. Né? Aí o cara vai ser chato. Não, mas, poxa, você chegou atrasado, eu vou falar com o médico. Se você quiser falar com o médico, fala, eu já estou cansada disso aqui mesmo, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para médico, tá? Aí o cara, não, mas eu vou reclamar porque vocês trabalham aqui só pelo dinheiro. Se você soubesse qual é meu salário aqui, você não estava nem falando isso. Entendeu? Saiu todo aquele compromisso que ela tinha enquanto profissional, ele foi sendo retirado, ela foi como construindo uma casca de distanciamento da profissão, né? E aí essas pessoas nesses níveis, realmente elas já estão num processo de esgotamento, né? E aí ela já não está mais nem aí, está fazendo aquilo por obrigação e tudo estressa, né? E até vai dizer para o paciente, se quiser tomar um remédio, toma, que vai morrer você mesmo, eu não estou nem aí. Então, a pessoa vai nesse nível que vai despersonalizando mesmo, né? Então, essa última dimensão que foi detectada no nível que a pessoa chega de não ter mais identificação com aquela profissão que ela escolheu, né? Às vezes a profissão que ela escolheu, a profissão que ela sonhou, né? Até porque quem escolhe ser enfermeiro, médico, trabalhar nessa área de saúde, dificilmente vai ficar rico, né? Psicólogo também, tá? Então, geralmente, você tem, quando você escolhe uma profissão dessa, você alia a questão do prazer e da satisfação de trabalho e de ajudar as outras pessoas com a sua sobrevivência, o seu salário. Não necessariamente você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou ser rico com isso, né? E aí a pessoa, ela sai totalmente, né, dessa condição, né? Ela perde por causa do esgotamento físico e emocional que já está tendo em função do estresse que toda aquela estrutura de trabalho está trazendo para ela. Ela começa a sentir um peso muito grande, né? Chegou a Maria Aparecida aqui também, né? Boa noite aí para quem eu não dei boa noite ainda. E bom, então é isso. Aí depois ampliaram e perceberam essas 3 dimensões. Aí eles viram que a síndrome ela vai mais ou menos se desenvolvendo também em 3 fases,
né? Uma fase mais leve, depois uma mais moderada e, por fim, uma fase que é chamada o burnout propriamente dito, e onde se tem a exaustão total, né? E aí, essa primeira fase, que é descrita por eles, né, é engraçado, é uma coisa paradoxal, porque quando a pessoa começa a perceber que ela está tendo algum pequeno problema lá na questão do trabalho, ao contrário dela diminuir a carga de trabalho, ela aumenta. Ela começa a aumentar um aumento, começa a querer até um aumento brusco de produtividade. Ela começa a trabalhar mais. Então ela começa a trabalhar em excesso porque acha que não está produzindo, que está cansada muito, porque está trabalhando pouco. Aí ela começa a ter mais atividades, pegar mais atividades, ela fica querendo, começa a achar que precisa da necessidade de aprovação dos outros e dos chefes, então ela começa a fazer as coisas para receber elogios, para ser bem vista, para que as pessoas reconheçam nela uma boa profissional, né? E aí ela acaba, inclusive, deixando necessidades pessoais, como família, lazer, diversão em segundo plano. E aí começa a se dedicar mais no trabalho. Então vai ser aquela pessoa que ela vai começar a ficar mais tempo no trabalho, vai trabalhar mais os fins de semana, vai deixar de, por exemplo, uma festa de aniversário, uma comemoração da família, ou de um filho ou parente, ela vai deixar de ir para poder trabalhar, porque ela acha que tem que ter uma certa produtividade, ela acha que precisa de uma aprovação das outras pessoas para não perceberem que na cabeça dela ela está sendo incompetente, irresponsável, e também achando que o próprio trabalho vai ser o refúgio para ela começar a sair disso, quando ela começa a perceber os primeiros sinais de estresse, né? Então, esse primeiro momento é um aumento brusco da produtividade, onde vai nessa primeira fase, né? Aquilo que a gente fala, bem contraditório e paradoxal, né? Assim, ao mesmo tempo que é o trabalho que está provocando aquilo, né? Ela começa a trabalhar mais, né? Seria o inverso, né? Por isso que no processo de tratamento a gente já começa a detectar logo rapidamente com a pessoa se é o trabalho realmente que está causando aquilo, então a gente já começa a cortar logo do começo esse aumento brusco de produtividade. A segunda fase do desenvolvimento da síndrome é quando a pessoa já começa a ter alguns sintomas, tá? Aí a gente já vai ter sintomas físicos e sintomas emocionais. Sintomas no corpo físico, né? Sintomas como ela começa a ter dor de cabeça, daqui a pouco está trabalhando, do nada tem um ataque cardíaco, o coração começa a bater rápido, né? Daqui a pouco ela está ali, começa trabalhando e já começa a ter uns pequenos tremores, sudorese, às vezes uma sudorese. Até então ela começa, poxa, não estou entendendo o que é isso, né? Aí às vezes tem insatisfação ali, uma pessoa que fica às vezes com irritabilidade muito grande, se irrita com muita facilidade, né? Muito simples, qualquer coisinha no trabalho irrita, porque um colega de trabalho tirou uma caneta da mesa onde ela estava, aí ela já briga, né? Aí ela já fica irritada, já cria uma discussão, né? Então essa pessoa ela começa a ter esses sintomas e ela começa a perceber, aí sim, ela já começa a perceber que é um ambiente do trabalho. O chefe ou alguém chamou a atenção dela por alguma coisa, ela já fica super irritada, já começa a ter dor de cabeça, começa a ter o estômago embrulhar e já fica super chateada e já murmurando pelos cantos. E ela começa a perceber que aí já tem uma questão relacionada ao ambiente de trabalho, mas nessa fase tem uma característica, né, que é essa fase onde ela começa a perceber os sintomas, que é assim, a pessoa começa meio que a negociar com o burnout, né? Começa a negociar com o problema. Então ela começa a dizer assim, realmente eu estou sentindo que eu estou muito cansada, mas, poxa, mês que vem eu estou de férias, aí vai melhorar tudo. Vou tirar férias, vou ficar longe desse povo aqui, vou ficar longe dessa chefia, vou ficar longe de tudo aqui, e aí eu vou descansar e quando eu voltar eu estou ótimo,
né? Eu estou bem porque isso aqui é porque eu estou muito estressado porque eu não tirei férias ainda. Ou então vai dizer, é porque, poxa, eu estou trabalhando e estou fazendo faculdade, mas fim do ano termina a faculdade, aí vai melhorar tudo, né? Vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais leve. Ou então eu estou muito irritado, muito estressado, que estou pagando aí 3, 4 mil de prestação do apartamento, então meu dinheiro não sobra. Então a pessoa começa a negociar com a síndrome e começa a achar alguns fatores que mais ou menos justificam. Só que ela sai de férias, e quando ela volta de férias, no primeiro dia, ela já está irritada com você, e você fala, pô, a mulher estava de férias hoje, o homem estava de férias, voltou hoje, já tá brigando. Ele disse que ia ser melhor, né? Porque o fator adoecedor, a gente tem que entender, é o ambiente de trabalho, né? E aí ela vai começando a perceber que não é a questão do específica, de coisa específica, mas o ambiente onde ela está. Aí ela vai começar a perceber sintomas no corpo, os sintomas emocionais, irritabilidade, insatisfação, falta de disposição, desânimo, né, descontentamento, essas coisas todas. E aí nós temos outro detalhe. A partir daí, que vai ser o nosso problema, isso vai começar a se projetar para os outros ambientes, tipo a casa, a família, os filhos, os próprios amigos do trabalho, né, ou outros amigos fora, né. Deixa eu ver, a Aline está aqui. A Aline está dizendo aqui, eu fui parar no hospital no segundo dia que retornei de férias. Isso já estava descansada, né? Porque a pessoa geralmente tira férias, mas também ela não descansa, ela fica conectada no trabalho. É muito comum isso, né? A pessoa tirar para descansar, mas ela não conseguir se desligar. Ela quer mais sair dali e não consegue se desligar, né? E aí ela entrar realmente numa crise dessa, né? Então, quando nessa segunda fase, aí já começa a coisa ela generalizar para os outros ambientes, né? E aí, às vezes, irritação muito forte com a esposa, brigando com qualquer coisa em casa, começando a brigar com os filhos, a brigar muito mais, a ficar muito mais brigão no processo de trabalho. E aí, dentro daquelas desculpas que as pessoas arrumam, a pessoa também começa a arrumar algumas fugas, né? É muito comum, por exemplo, principalmente homens, né? Mulheres também, mas principalmente homens, começar a sair do trabalho, aí vai para o boteco, tomar uma, começar a recorrer para o álcool, algum tipo de compulsão, como quem fumava, aumentar o número de cigarros, começar a beber, começar a recorrer a remédios, né? Remédios ansiolíticos para poder diminuir a ansiedade. Então a pessoa começar a criar alguma compulsão já nesse contexto. E aí você vai ter, às vezes, compulsão por comida, por bebida, por álcool, às vezes por droga, se já tiver mais ou menos uma iniciação com droga. Então a pessoa arrumar alguma fuga que vai aliviando o estresse, né? Só que a verdade é que isso não vai aliviar, né? Essa pessoa ela vai entrar nessas fugas, mas não vai aliviar, né? Alivia momentaneamente e depois fica pior. A terceira fase, então, é quando a gente pode colocar assim que o burnout já está instalado, né? E já está num processo que a terceira fase é a fase que eles chamam de exaustão total. Então, nesse período aí, o que acontece? A pessoa já começa a aumentar as faltas no trabalho, ela já está extremamente agressiva em todos os ambientes, né? Com muita agressividade em todos os locais. Aí os amigos já percebem, a família já percebe, a mulher já não aguenta mais, todo dia ele chega irritado, briga, enche o saco, às vezes agride ou os filhos ou a esposa, né? A pessoa cria uma hipersensibilidade, ela fica hipersensível a tudo, né? Tipo, o chefe chegou lá hoje, chamou a pessoa na sala, vem cá, eu tenho um volume de trabalho que eu quero te passar aqui, e aí a pessoa entra na sala, quando sai, ela sai chorando, né? Aí as pessoas perguntam, ué, o que aconteceu? Você está chorando por quê? Não, ele me passou um volume de trabalho, eu tenho que fazer tudo hoje até 5 horas, eu não vou conseguir, ele sabe que eu não consigo, e passa tudo isso para mim, aí a pessoa já chora, já entra em desespero, aí começa, é sempre assim, toda vez, fica me cobrando, não vai dar conta, eu não vou dar conta, eu não consigo. E as pessoas, não, mas por que você não falou para ele? Não, mas se eu falar, ele não vai aceitar, vai achar que eu não quero fazer, e chora, e chora, e chora. E daqui a pouco, de repente, também ela fica super agressiva, né? Então,
me passou esse monte de merda, não vou fazer e não estou nem aí, e se quiser me mandar embora, pode mandar, sabe? Então fica essa oscilação de humor e hipersensibilidade para tudo, né? Com lapsos de memória, falta de concentração, né? E aí já vem aquela vontade de abandonar tudo indefinitivamente. Muita gente pede demissão, às vezes, quando está nessa fase, né? Pede demissão, e aí às vezes as pessoas até não encontram justificativa, fala, poxa, você vai pedir demissão, tá um ótimo salário, uma boa remuneração que você tem, vai ficar desempregado, não, mas eu não aguento mais, isso aqui está me estressando, eu estou doente. É bom a gente entender também que quando chega nessa fase aí, a pessoa já passou por vários médicos, tá? Geralmente ela passou lá pelo ortopedista, pelo o médico que cuida esqueci agora, de estômago, gastro, já passou pelo às vezes por um cardiologista, às vezes já está tomando remédio para depressão, para ansiedade, que ela já entrou nesse campo. A síndrome de burnout e, em geral, os transtornos de ansiedade, eles não tratados, a tendência deles é chegar nesse nível de depressão e ansiedade. O cardiologista, né, que a Aline lembrou aqui, então a pessoa ela vai tratando esses sintomas físicos que vão surgindo. Aliás, os sintomas emocionais e os sintomas psicológicos são os últimos. Ela só vai procurar um psicólogo, um psiquiatra lá no final, quando já está com um bocado de coisa instalada. Então ela vai ter problema de gastrite, problema de úlcera, problema de coluna, dores várias. É muito comum essas pessoas desenvolverem fadiga crônica, algum tipo de dor crônica, desenvolver fibromialgia. Então é muito comum essa pessoa, quando chega na fase de exaustão total, ela já está com esse quadro desesperador, total mesmo, para ela estar exaurida, né? Então é o gastro, né? É o gastro que a Aline colocou aqui, do estômago. Então, quando ela chega, ela já está num nível de adoecimento físico intenso. E dificilmente, nesse processo todo, ela vai estar buscando um psicólogo ou um psiquiatra para tratar a questão emocional, né? Então, entender que às vezes a pessoa chega já com uma série de doenças e já com a possibilidade de perder o emprego e dela pedir demissão, né? Que é um quadro extremamente pesado, né? Extremamente difícil. Então, esse nível, para ela chegar até um ponto, né? Às vezes de conseguir, de buscar ajuda mesmo, a ajuda adequada, ela já está num estado muito depressivo, muito depreciativo, né? Muito acabado mesmo, né? Rodrigo entrou aqui também, Rodrigo Bandeira, um dos melhores psicólogos infantis aqui de Brasília, viu? Extremamente competente, Rodrigo. Rodrigo, a gente está aqui também na plataforma Zoom, tá? Por isso que de vez em quando eu desvio um pouco o olhar aí, tá, pessoal? Que a gente está no Zoom aqui também, né? Deixa eu ver aqui, né? A Alice que quer ver como a gente lidar com a síndrome, né? Pessoal, alguma pergunta que quando eu disparo aqui, alguma dúvida no Instagram, alguma dúvida aí? Que aí deixa eu ver como é que tá o horário. Ixi, 29 já. Então, pra gente... Nailde, quer falar? Então, para a gente ir fechando, como a gente mais ou menos lidar com a síndrome, né? Ter algumas estratégias, né, para lidar com a síndrome. É importante, primeiro, a pessoa entender que o adoecimento ele é em função do trabalho, né? Se ela entendendo isso, é a primeira coisa para a gente saber como ela lidar. E às vezes não é nem a questão específica, a gente tem que entender. Às vezes a questão não é o trabalho propriamente dito, é a leitura que ela está fazendo do ambiente de trabalho, que é uma leitura dela, né? Às vezes o ambiente de trabalho é até bom, mas a leitura que ela faz é que dentro de algumas questões específicas dela, às vezes história de vida, o ambiente que ela viveu, essas coisas, ela faz essa leitura, que ele é estressante, que ele é ruim, né? Então a primeira coisa é a pessoa entender isso e ela começar a ter, por exemplo, espaços para ela descansar, horários para o lazer, não ficar totalmente entregue ao trabalho, ela chegar um momento que ela simplesmente se desliga um pouco, né? Porque aquilo que a gente falou aqui, às vezes a pessoa tira férias, mas não descansa, né? Tira férias, mas leva o trabalho para as férias, né? Muito comum. Outra coisa, temos dito aqui, isso já não sou nem eu que estou dizendo mais,
Isso é comprovado cientificamente e hoje já é uma indicação de médicos, psiquiatras, médicos da área de saúde convencional, médicos da área de saúde mental. A atividade física, tem que ter alguma atividade física. Coloca alguma atividade física no dia a dia, que é um dos principais remédios para aliviar a tensão e o estresse, né? E quando a gente está falando de atividade física aqui, não é virar um atleta, não é estar na academia todo dia, mas pelo menos uma caminhada, uma coisa pelo menos regular, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, já é bastante propícia, né? Assim, a pessoa evitar muito, sabe? Bebidas estimulantes, para quem já está estressado, é um veneno, né? Tomar cafeína, bebidas com muito açúcar, né? Esses energéticos, o álcool, né? Que às vezes a pessoa pensa que vai relaxar, ele é um depressor, né? Primeiro ele dá um estímulo, mas depois ele deprime o organismo. Então, evitar, porque essa tendência dessa pessoa que tem um burnout é chegar no nível de depressão, né? Gigara está chegando aqui, boa noite, Gigara. Então, evitar essas bebidas estimulantes. E droga, então, né, de jeito nenhum, né? Porque a pessoa sai totalmente fora da realidade e também vai ser um estimulante que a gente está dizendo aqui, são só muletas que a pessoa vai criando, né? E não resolve, né? Às vezes, né, se for o caso, pensar na possibilidade de mudança de trabalho, né, do ambiente de trabalho. Se estiver tão insuportável, a pessoa entender que não dá mais, né? Não dá mais assim, mas com uma certa consciência, não simplesmente de abandonar, mas de chegar num momento que ela percebe, realmente não consigo, esse trabalho não é o que eu queria, e ter essa capacidade de sair, né? A Lia entrou aqui, boa noite, Lia. E investir mais na vida pessoal e social. Como a gente falou, a tendência da pessoa nos primeiros momentos é aumentar o volume de trabalho. E à medida que ela aumenta o volume de trabalho, ela vai se isolando, porque aí ela vai saindo da família, dos momentos de lazer, vai saindo dos amigos, vai saindo do futebol de fim de semana, vai saindo de tudo, né? E aí ela acaba se voltando só para o trabalho, mas ela investir na vida pessoal, na vida social, o contato com os amigos, momentos de diversão, conseguir se desligar do trabalho e poder ter momentos de lazer, né? Dormir bem, né? Isso aí eu acho que não tem nem necessidade da gente dizer, porque o sono ele é fundamental, né? Muitas das nossas memórias, elas são consolidadas quando a gente está dormindo, quando a gente descansa, né? Por isso que às vezes as pessoas que não dormem bem, elas têm muita falta de concentração, né? Porque elas não consolidam memórias, e o próprio questão de relaxar e conseguir poder descansar, né? E uma coisa que é importante, sabe, é a pessoa ouvir e levar em consideração o que os colegas e os familiares estão dizendo, que às vezes a própria pessoa não percebe. Ela não está vendo isso. As pessoas de fora estão vendo. A esposa está falando, olha, poxa, você está trabalhando muito, você está chegando muito tarde em casa, você está se entregando muito no trabalho. E ele vai dizer, não é preciso, é porque não tem outra pessoa para fazer, eu tenho que fazer isso porque se eu deixar lá ninguém sabe fazer, se eu deixar lá amanhã ninguém resolveu nada, né? Então é bom ouvir essas pessoas, ouvir os familiares, que às vezes a pessoa está entrando nessas fugas, mas ela não percebe, ela acha até normal e natural, né? Uma coisa, né, que a gente falou, né, o Nailde logo no começo aí, a pessoa se libertar do perfeccionismo, né, porque às vezes ela quer fazer tudo tão certinho, bonitinho, tudo bem perfeito, né, quer desenvolver o máximo possível o trabalho dela de forma tão assim, tão perfeita, que não causa nenhum erro, que não tem nenhum problema, que aí ela estressa, e ela não vai chegar nisso, né? A gente tem um nível de perfeição que essas pessoas colocam que não existe, é ela que criou na cabeça dela, né? Então, e assim, para a gente ir fechando, o perfil principal das pessoas que desenvolvem burnout, os perfis principais, né? Geralmente, as pessoas que são profissionais muito dedicadas, aqueles que são dedicados ao extremo, as pessoas metódicas, que querem fazer tudo certinho dentro de uma norma e uma regra, as pessoas idealistas,
que acha que o trabalho dela vai fazer alguma diferença no mundo, então ela tem que fazer aquilo da melhor forma possível, né? É perfeccionista, né? Então a gente vai vendo assim, igual a Nailde falou, né? Parece que as pessoas boas, elas sofrem mais, né? Porque as pessoas boas, se a gente for ver esse perfil aqui, isso é de um profissional maravilhoso, qualquer empresa que é um profissional dessa. Só que na pessoa que desenvolve a síndrome de burnout, isso aqui vai no nível extremo, sabe? Tudo tem que ser num perfeccionismo, mas num perfeccionismo que não tem um limite, né? Então a gente entender que não precisa isso, ninguém consegue isso, ninguém consegue ser perfeito nesse nível, né? Então a pessoa entender que é preciso em alguns momentos relaxar, entregar um pouco para os outros, deixar os outros fazerem, entregar um pouco as responsabilidades, dividir as responsabilidades, e nem tudo a gente vai conseguir fazer com perfeição.